Seja bem-vindo a mais um podcast da Domi, podcast que tem por objetivo trazer informações relevantes para o seu negócio. E hoje a gente vai dar sequência num assunto extremamente importante, que é a gestão da propriedade rural. Vamos falar um pouco sobre os mitos e oportunidades no aumento da receita e também na gestão tributária, no como estar em dia com o fisco, precisa ou não precisa pagar tributos. Estou aqui novamente com dois convidados muito especiais, o Juliano, do Doutor Pastagem, e também a Marta, sócia da Domi. De começo, hoje a gente vai trazer um case que a gente tem tanto no escritório quanto do Doutor Pastagem, um case de sucesso aí que a gente já trabalhou em conjunto. E eu vou pedir para o Juliano falar um pouquinho desse case, falar um pouquinho desse produtor rural, sobre como foi o crescimento dele, quais foram as estratégias, os principais pontos abordados, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente conseguiu contribuir com esse crescimento. Juliano, seja muito bem-vindo. Muito grato pelo convite novamente. E já vamos começar quebrando alguns mitos. O que a gente tem nas propriedades? Tem o negócio leite. Muito mais do que aumento de produtividade em litro de leite por vaca, que é mais ou menos o pessoal conhece, né? E aí, o leite? Eu estou com um X média por vaca. Pouco importa. O que importa é, além de média, é o quê? É o negócio leite como ferramenta para a qualidade de vida para as famílias. Produtor rural, você vai trabalhar ou com as vacas, ou com suínos, ou com soja, ou vai trabalhar na padaria, ou vai criar uma livraria, sei lá. Trabalhar, você vai ter que trabalhar em qualquer local. Uhum. Agora, o que nós trazemos para vocês? Uma oportunidade de você remunerar muito bem a sua mão de obra e trazer qualidade de vida para você e sua família. A gente precisa arrebentar esse mito, porque nos dias de hoje, o que a gente vê? Consumismo, que eu tenho que mais, eu tenho que correr. Uma ova. Igual o Messi, né? Para lá em campo, dá aquela olhada, não, pera ali, se eu arrumar aqui minha propriedade, se eu arrumar ali, de repente vem um golaço. Uhum. Não, nós precisamos trazer as pessoas para esse momento de agora. Deixa o passado lá, a gente vem basicamente aí sul do Brasil, a maioria vem imigrante para cá, uma escassez do caramba. Uhum. Vamos deixar isso de lado, vamos arrebentar essa crença. Hoje, pleno aí 2024, tem acesso à tecnologia, a gente consegue, sim, aumentar a produtividade, mas para que isso? Para que você possa ter o leite, no nosso caso aqui específico falando de leite, como um aumento de renda para sua família. Quando a gente consegue levar essa visão para os produtores, a mágica começa a acontecer. E aí a gente tem vários exemplos de produtores que às vezes num primeiro momento nos procuram qual que é o fluxo de caixa dessa propriedade. É zero. Ou menos 10 mil ou menos 50 mil. Quantas famílias acabam se destruindo com isso? E o que a gente tem? A gente tem mudado esses paradigmas, mudado essas crenças e tem conseguido aumentar a produtividade. Tem até um caso muito bacana que aconteceu lá no Paraná. Um produtor que assumiu a propriedade, muito jovem, 21, 22 anos. E agora, o que eu faço? Quando eu criei o Doutor Pastagem, quando tem problema, vai para o médico, né? O doutor, né? Quando tem algum problema lá no leite, vai procurar o Doutor Pastagem. E aí, esse menino lá nos procurou. Eu não sabia o que ia fazer com os investimentos e tal. A gente conseguiu mais do que dobrar a produção. E em algum dos encontros, falou, Juliano, e agora? O que eu faço? Meu faturamento já está acima de 12 mil reais por mês. E bem acima de 12 mil reais por mês. Aí eu virei para ele e falei, não sei. Tive a oportunidade de conhecer a Marta. Marta me apresentou a Domi. E aí, Marta, como que foi o desenrolar dessa história? Muito bem. Fluxo de caixa negativo, teoricamente não tem imposto para pagar, não precisa fazer declaração, né? Então, esse caso prático é quando você leva para a realidade de que quem fatura acima de 140 mil reais no ano, que dá uma receita média mensal de 12 mil reais, como critério que trouxe esse produtor rural para a necessidade de declarar o imposto de renda, e não significa
que tinha que pagar, né? Então, Um mito. inicialmente, um mito de que quem fatura acima de 140 mil tem que pagar imposto. Não, tem que fazer a declaração. O imposto é uma consequência do resultado da propriedade. Então, o fluxo de caixa negativo e o pagar imposto é mitos, né? Então, mas não estava sobrando resultado na propriedade, né? Então, esse produtor rural, nesse processo de evolução aí de construção com o Juliano, nós pudemos perceber a melhora de faturamento dele de 3 anos para cá, né? Então, ele buscou se regularizar com o fisco. Então, a gente avaliou os últimos 5 anos dele. Por quê? A Receita pode chegar e cobrar, olhar 5 anos para trás. Então, olhamos, vimos que 2018, 2019 e 2020, ok, não tinha uma obrigatoriedade, mas 2021, 2022, ele precisava declarar, né? E no 23 a gente já conseguiu praticamente fazer uma contabilidade no mês a mês, deu para fazer um trabalho nesse sentido e regularizar ele com o fisco. Então, esse produtor rural saiu da sua possibilidade, com base no podcast anterior que nós falamos de daqui a pouco receber a cartinha da Receita Federal, para inicialmente ele se regularizar. Chegamos à conclusão que ele teria tributo para pagar, porque o fluxo de caixa podia estar negativo por alguns aspectos, mas o resultado da atividade rural acontecia. Então, ele tinha uma margem lá na propriedade, e com base nessa margem foi que, então, efetivamente, ele tinha um tributo para pagar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que tem coisa que a gente sempre vai aprendendo, né? Vamos pegar aqui o exemplo do Antônio, lá, meu pai, lá em São Paulo e tal. E ele chegou no final do mês, final do ano lá, agrícola, e na conta dele não tinha 100 mil reais lá, fechou negativo em 100 mil reais. Mas o faturamento bruto lá, as notas tiradas da propriedade, deu 600 mil. Se chega uma cartinha para ele obrigatoriamente, devido à não organização, ele vai ter que, às vezes, se ele não for organizado, pagar um imposto. Pagar um imposto sobre os 600 mil, porque ele não tem as despesas para mostrar, mas ele ficou negativo 100 mil. O que a contabilidade vai conseguir fazer de forma organizada? Faturei 600, mas neste ano a minha atividade teve 100 mil negativo. Então, esse 100 mil negativo vai mostrar que não tem imposto para pagar e que esse 100 mil negativo eu ainda vou poder usar no próximo ano como um crédito. Mas só que eu só vou poder usar os 100 mil no próximo ano se eu tiver feito a declaração. Declarado 600 mil, mostrado todas as despesas, que vai mostrar que tem 700 nessa conta, então, para ter 100 mil negativo, para mostrar, ok, declarei, mas eu não tenho imposto para pagar e eu tenho 100 mil para poder compensar no período posterior. Então, assim, a gente tem o dever e a oportunidade de estar em dia, né? Aí depois, geralmente, esse cara lá que tinha lá os 100 mil negativo, e aí aquele cara que fala, não sei se é da época de vocês, eu tinha aquele desenho lá, céus, vida, azar. Denuncia idade esse desenho, né? Às vezes é aquele produtor que tá lá, devido a uma autorresponsabilidade dele, né? Então, assim, oportunidade de podcast como esse, para aumentar o nível de consciência dos produtores, e a gente ter cada vez mais as ferramentas como aliadas para não tomar susto lá na frente, né? Porque depois que vem o susto, não tem mais o que fazer. E eu brinco até comigo, né? Depois do meu segundo ataque do coração que eu tive, fui pra academia, comecei a caminhar e tal. Aprendeu pela dor. Aprendi pela dor, né? Então, vamos aprender cada vez mais pela oportunidade de não ser pego de surpresa, né? E depois ainda imitar lá o Wall-E, né? Vida, céus, azar, né? O pior cenário da propriedade, as coisas aí acontecem. E nesse link, acho que só para fazer um pouquinho dessa fala, então, o que aconteceu com esse produtor rural? Se esse cara recebesse a cartinha e não fizesse nada com o fisco, ele ia pagar uma conta de no mínimo 50 mil para resolver esses 3 anos dele. No mínimo 50, né? É um produtor que está numa visão de crescimento, né? Então, ele está
saindo aí, está hoje com 400 mil de faturamento, estava com 100, 200, né? Logo, 300, logo a gente vai para entre 600 e 700 mil. Isso. Então, se o fisco tivesse vindo e ele não tivesse feito nada de regularização, como o fisco ia pegar o exemplo dos 600 mil aqui, ele poderia chegar num débito de no mínimo 50 mil, né? Como ele explora a propriedade na pessoa física, que depois nós poderíamos falar um pouco de CNPJ e de CPF, mas então ele explora na propriedade lá, ele, produtor rural, nós chegamos à conclusão que, levando em consideração as despesas que ele tem, ele teria para pagar 10 mil de imposto nos 3 anos. Então, no 21, no 22 e no 23. Mas aí tem um outro fator. Tudo isso estava acontecendo, todas as operações no CPF dele. Mas não é só ele, é ele e a esposa que estão na propriedade. Então, na verdade, todas as receitas e despesas, todo esse resultado pode ser distribuído entre o casal, porque eles efetivamente vivem esse negócio. Então, o que inicialmente ele iria pagar 10, à medida que a gente trouxe a esposa dele para dentro da declaração, fazendo a declaração dos dois, então, mostrando que ela também tem uma receita que no dia a dia não aparece porque não está no CPF dela, né? Mas que ela está na atividade. Ela está na atividade, ele está pagando menos de R$2.000. Então, ele economizou dinheiro na mesa, R$8.000. E ele está em dia com o fisco. Então, ele saiu de um cenário que ele podia ter a receita vindo ditando as regras, ou que na dor ele ia ter que sair tentando buscar documentação. Ele teve um processo de no mínimo uns 40 dias buscando documento numa agropecuária e tal, porque ele não tinha esse histórico, mas ele teve tempo hábil para fazer isso. Por quê? Porque ele não tinha a cartinha da receita correndo contra o tempo, né? Então, ele saiu de um cenário que, fazendo correto, ele ia pagar 10, mas com a possibilidade, usando a contabilidade de uma forma estratégica, ele pôde reduzir a carga tributária dele, economizando estando em dia com o fisco. Fazendo isso de forma correta, transparente e demonstrando para o fisco o resultado da propriedade. E a esposa dele e ele estão perante o fisco com todas as declarações em dia e a Receita poderá vir em até 5 anos, vai olhar e vai ratificar os 2 mil de imposto que ele tem para pagar. Atua com planejamento e estratégia, né? Exatamente. E esse ano ele vai aumentar o faturamento. Então, daqui a pouco, nós vamos poder buscar formas, se o Juliano perceber que tem a oportunidade dele fazer algum investimento, daqui a pouco vamos sugerir, produtor rural, faça um investimento no 2024, isso vai trazer uma redução de X valor de imposto. É 1 para 1? Não, mas isso é o juro que você ia pagar no banco, você consegue trazer como uma forma de investimento aqui na propriedade. Então, essa é a diferença de você ter uma contabilidade mensal e você procurar estar em dia com o fisco. Isso facilita, assim, infinitamente a nossa vida. Porque quando eu pego o histórico das propriedades, as propriedades que mais crescem, a gente tem uma taxa de investimento que varia de 8% a 12% ao ano. Então, ao redor de 10% ao ano. Isso é estatístico. Os produtores que crescem menos, investem menos que isso, uma hora saem da atividade ou tem que fazer tudo de uma vez, ele não tem capacidade de investimento para isso. Os produtores que investem muito mais, chega uma hora que a família cansa da atividade porque não sobra dinheiro lá para comer uma pizza, ou para viajar, ou para dar um celular para o filho e tal. Então, isso também acontece. Então, a gente tem uma taxa de investimento. Mas até então, eu não sabia dessa ferramenta. Porque as propriedades começaram pequenininho, a gente começa a aumentar a renda, então tem alguns benefícios fiscais desde que eu ando em dia. Então, com isso, o que a gente está potencializando as propriedades? Alguns investimentos, por exemplo, um trator ou uma ferramenta que a gente ia precisar para a propriedade, um equipamento, ou um equipamento para ordenha, enfim. Algumas coisas nós estamos antecipando. Para quê? Esse dinheiro ia ser pago de alguma forma. Então, vamos converter ele para o benefício do produtor e da sua família. Então, essa gestão, a partir do momento que o produtor começa a aumentar a sua consciência, para ele sair desse paradigma que o leite não dá lucro. Sim, o leite dá lucro. É possível. A gente tem produtores lá que, às vezes, começam
E não vou falar média de vaca, vamos falar, nós temos que trazer uma linguagem para o Brasil que é litros de leite por hectare ano. E se a gente for levar até o pé da letra, é quilos de sólidos por hectare ano. Mas vamos falar por enquanto litros de leite, vai? Então, litro de leite por hectare ano. Então, a gente começa lá, às vezes, com 5 mil litros, depois vai, porque é a média nacional, a gente vai para 10, vai para 15, vai para 20 mil litros, alguns produtores chegam a 25 mil litros, e aí a gente vai para uma renda de 50, 60 mil reais por hectare, e a gente consegue fazer tudo isso de forma onde a família trabalhe menos, consiga aumentar o seu lucro e ficar em dia com o fisco. E usando isso como um benefício para a propriedade. Acho que não tem coisa mais gostosa do que a gente chegar à noite e dormir tranquilo com todas as obrigações em dia, né? E hoje a gente consegue fazer isso de forma clara, de forma transparente, sem deixar dinheiro na mesa. Acho que assim, agradeço muito a Marta e a Domi pelo espaço, porque o que acontece? O que a maioria das pessoas fazem? Querem só levar o dinheiro do produtor. Qual que é nosso objetivo? Aumentar a produtividade com lucro e que não fique dinheiro na mesa nem por erro de manejo, nem por erro zootécnico, nem por erro econômico e muito menos com erro contábil. Enquanto as propriedades eram tudo pequenininha, que não tinha faturamento, a contabilidade acabava que não entrava muito nesse tripé. Agora, hoje, graças a Deus, os produtores brasileiros estão aumentando a renda. E aí a contabilidade passa a ser parte desse tripé para quê? Não ficar dinheiro na mesa nas propriedades. E Marta, até aproveitando esse ensejo, além de ajudar no tributário, o que mais a gente pode contribuir, pegando até esse exemplo desse produtor rural, com o que mais a gente pode contribuir? Indicadores, números, o que mais a contabilidade pode agregar na produção, além do tributo, né? Além do imposto de renda e dos demais. Isso. Na verdade, o que chama normalmente, o que o fisco está trazendo, né, é muito a questão do imposto de renda. Mas existe um conjunto de outros tributos, né, que impactam diretamente na propriedade e que fazem com que deixe o dinheiro na mesa. Então, a contabilidade como uma ferramenta para tomada de decisão, ela passa por se regularizar no imposto de renda, passa pelo ITR, que é a declaração do imposto territorial rural, que o pessoal está muito acostumado a, eventualmente, se utilizar, às vezes, de uma associação e paga um valor menor para cuidar desse tributo, mas o ITR está passando por muitas mudanças, porque ele estava muito no âmbito federal. Agora os municípios vão cuidar disso. Então, agora vai ter uma avaliação adequada do imóvel. Então, esse é um tributo que merece uma atenção. Então, assim, os holofortes estão para o imposto de renda. Mas, daqui a pouco, isso é uma forma das prefeituras ter uma arrecadação e querem uma regularidade perante a propriedade. E se eu for fazer um link com isso, com indicador ou com uma questão de captação de recursos, né, Juliana? Porque está muito na mesa de você aproveitar as linhas de crédito disponíveis para os investimentos. Então, uma declaração do imposto de renda feita de forma correta, a declaração do ITR demonstrando a propriedade, são recursos, são documentos que dão uma fotografia da propriedade e que te dão acesso a melhores linhas de crédito. Você vai reduzir a instituição financeira que pega um produtor rural, que tem as declarações em dia, ele está numa classificação de risco diferente do que quem vai lá com não tem uma declaração de imposto de renda, não transmite essas informações para o fisco. Então, na verdade, estar em dia com o fisco, fiz um link aqui do ITR, mas nós teríamos outras situações para falar que é o próprio planejamento tributário. Daqui a pouco, os produtores rurais vão querer pensar na sucessão. Essa sucessão pode ser familiar, pode ser um parceiro, pode ser que eu encontre alguém que esteja disposto a vir
para o negócio e tocar a propriedade. A documentação societária desse imóvel, da relação societária da sucessão, também é algo que a contabilidade tem como contribuir. Então, um planejamento tributário do exemplo dos 10 mil para os 2 mil e a própria sucessão da propriedade também é algo que a contabilidade tem como contribuir. Os indicadores, realmente assim, nós podemos abrir muitos indicadores, mas aí vai depender muito o produtor rural vai olhar quanto dinheiro sobrou no final do mês. Agora nós vamos começar a fazer essa relação real. Qual foi o custo e qual foi a margem que ele teve, poder dar esse acompanhamento mensal de quanto foi o custo, quanto ele pagou nesse mês, qual foi a margem que ele teve, e aí a gente pode ir abrindo um pouco mais, né, Melissa? Então, o próprio exemplo do Fundo Rural que a gente falou no podcast anterior, não deixar dinheiro na mesa. Então, com o imposto de renda, com o ITR, com o Fundo Rural, com o planejamento sucessório, nós estamos falando em não deixar dinheiro na mesa e você ter prosperidade na propriedade. E poderíamos abrir um capítulo extra para falar da pessoa jurídica, mas vamos parar por aqui, senão nós vamos... Né? E legal, assim, quando a gente tem os custos, se eu tenho lá uma margem que não é satisfatória da propriedade lá. Vou pegar um exemplo que a gente tem lá, mão de obra familiar, tal, de toda a receita que entrou na propriedade, eu tive uma margem de 40%. 60% foi para pagar despesa operacional, mais investimento. Legal. Se você não está tendo essa margem na propriedade, você tem todas as anotações lá, tal, bacana da propriedade, além de estar em dia com físico, o que a gente faz? A gente faz o desdobramento disso aí. Aí a gente tem 5 grandes centros de custos na propriedade. Se eu tenho todas as anotações, eu consigo ver se você está dentro desse centro de custo ou não. O que está fora que você não está tendo esse lucro? Assim fica muito legal. Quanto mais dados a gente tem, mais fácil fica a gente conduzir a gestão técnica da propriedade. Mais indicadores eu tenho. Como se fosse um avião. Eu vou ter vários indicadores ali do que são os ideais da propriedade. Então, além do benefício estar em dia com o fisco, se você tem uma empresa de consultoria que saiba isso aí, a gente consegue avaliar, não, eu não estou ganhando dinheiro, sei lá, eu estou gastando muita ração, ou eu não estou ganhando dinheiro porque eu estou gastando pouca ração. Eu já tive propriedades, por exemplo, que o cara queria ter o menor custo de produção. Só que é isso, nós trabalhamos com o máximo lucro, né? Não adianta eu trabalhar na escassez. E aí, se eu tenho anotação, é fácil, tecnicamente, a gente mostrar para o produtor, você tem que acelerar aqui, você tem que diminuir aqui. Então, fica muito simples de conduzir a propriedade focando em ter o maior lucro, desde que a gente tenha anotações. Números, né? Números. Pra Matemática exata. Para entender aonde que a torneira está aberta. Exatamente. Juliano, já indo aí para o nosso encerramento, no nosso outro podcast, você deixou uma dica final aí, né? Com 2 pontos. Primeiro, o produtor rural tem que dizer sim para ter esse aumento de receita, para conseguir trabalhar a melhoria da produção e otimizar e aumentar a produtividade. E além disso, você também comentou sobre o fazer certo, né? Até a gente falou um pouquinho sobre, dando de exemplo, a nutricionista te dá a dieta, tem que seguir. Se não seguir, sabe que não vai dar certo. Nesse caso desse produtor rural, foi essa a situação? Ele disse sim e ele seguiu? Tem assim, mais alguma dica que você consiga deixar aí para os nossos ouvintes? Esse produtor, ele seguiu à risca, tão à risca, o processo, ele tinha já toda a instalação de um compost para confinar as vacas. Compost dá lucro? Dá. Nós temos produtores com margem de 15%. Quando dá tudo certinho no leite, chega a 20%, tá tudo bem. Quando a crise aperta, cai para um 7%, mas enfim, vai dar lucro, desde que eu faça corretamente. A propriedade dele é pequena, vai dar ali, pegar a área total, tem parte da propriedade hoje, tem aquele renda ainda para plantar soja e tal, mas ao todo vai dar quase 20 hectares. Eu falei, Fabiano, vamos fazer o seguinte, constrói o galpão, tá tudo certo, mas a gente vai soltar as vacas na pastagem. Mas aí vamos chamar de louco? Eu falei, cara, tu não tem
área de sombra na propriedade. Tu já tá com os ferros aí. Confia no tio, vamos fazer. E a gente deixa essa vaca ir pro pasto de noite, pasto de manhã, água no piquete. Depois essa vaca vem pro galpão, vai ganhar o seu lanchezinho ali de silagem, organizamos a dieta e tá tudo certo. Topou fazer. Junto com isso, a gente organizou o rebanho dele. Ele tinha quase 30 animais. A gente reduziu, falou, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Tá aqui comendo e dormindo, não dá para ficar na propriedade. A gente reduziu o plantel e ele quase dobrou o leite. Caramba. São pequenas ações. 40% de margem. Pequenas ações, mas com a propriedade ela tá organizada. Então, assim, foi um período de formação de pastagem, a construção, redução do plantel. E às vezes, eu vou precisar sempre mais. Às vezes, dá para a gente fazer mais com menos. Agora ele está cuidando melhor das bezerrinhas, ele já está indo para o 3º ciclo da mentoria. Então, assim, é um cara que está voando. O pessoal passa lá na propriedade até e fala assim, nossa, que pasto bonito. Qual que é esse pasto? Pô, a pergunta está errada. Assim, como que eu tenho esse pasto? Né? Tem todos os processos de adubação. Como chegou lá? Análise de solo. Como chegou lá, né? Então falta muito dessa conscientização. Mas é possível a gente fazer isso de forma simples. Eu queria deixar uma dica para os produtores que estão nos ouvindo. Essa dica vai mudar a tua vida. O que é resultado? Resultado é conhecimento mais trabalho. Está chegando um conhecimento na sua propriedade. Você está aplicando um trabalho com isso, você está fazendo uma ação. Se você não está tendo o resultado esperado, vamos ser sinceros, ou está faltando conhecimento, ou você não está executando da forma certa. Se você está executando da forma que foi te falado e não está tendo resultado, busque outra pessoa para te orientar que o negócio tá feio, porque precisamos ter lucro. Para quê? O leite é apenas uma ferramenta para você viver muito bem meio, com a sua né? família, é o meio. E aí a gente vira a chave, porque hoje todo mundo quer a máxima produtividade, é o meio, só apenas o meio. E importante, né, Juliano? Você falou que é uma soma, é conhecimento mais trabalho. Não trabalhar mais, é trabalhar de forma inteligente. Então, o leite tem como ser, ele é uma ferramenta para a qualidade de vida. E não você ser escravo da atividade. Então, conhecimento somado com o trabalho. Não conhecimento e trabalhar muito mais. Trabalhar de forma correta é conhecimento e colocar aqui, né? Eu decido, eu mereço, sim, eu quero fazer diferente e ter resultados, né? Exatamente. E aí a mágica acontece. Tem exemplos. Eu fiz uma live outro dia no canal. Foi um quebra de paradigma total. E pra gente encerrar aqui, a história é muito boa. Lá do Rio Grande do Sul, a produtora Ana, e ela foi afetada na enchente que teve lá no estado e tal. E perdeu toda a parte de silagem lá. Foi fora da curva, foi cheio de história. Ela me mandou mensagem, desesperada. Juliano, e agora? Será que eu consigo produzir leite sem silagem? Sim, e com lucro. A risada dela, que ela tem hoje, mudou o astral, tudo, foi, Juliano, hoje eu estou produzindo, antes eu produzia 24 litros de leite ou mais, hoje eu estou com 22 litros de média. Dentro da mentoria, eu só mantive minha produção diária. E meu lucro aumentou. Então, assim, tem como fazer diferente, tem como ter lucro, e o leite, pessoal, é rentável. É rentável e ele é apenas o meio para você viver bem com a sua família. E um dia com fisco, né? Vamos dormir tranquilo, nada de receber cartinha e sair desesperado. Vamos usar isso como oportunidade. Afinal, o objetivo é deixar os impostos em dia, mas sem corroer o lucro. Né? Muito bem. É possível você estar em dia com o fisco e ter um resultado, ter prosperidade na propriedade, né? O exemplo da silagem, né? Não pensar no problema, no que ela perdeu, e sim focar no objetivo dela, que era ter um resultado positivo, né? Então, como meio, muda a forma
e você tem o resultado. E acho que um dos grandes mitos aí, falando um pouquinho sobre o tributo, né? Um dos grandes mitos que a gente deixa claro hoje e traz como oportunidade é não necessariamente, se você estiver dentro das pessoas obrigadas a declarar imposto de renda, não necessariamente você vai ter que pagar. Pode ser que você apenas tenha que declarar. Mas para isso, tem que ter um planejamento, tem que ter estratégia. Então, você, produtor rural, que ainda não se adaptou ao mundo dos negócios e achava que a sua produção aí pequenininha não precisava, precisa de planejamento, precisa de estratégia, e para fazer isso, conte com especialistas que podem ajudar com esses trabalhos, conte aí com especialistas que podem potencializar a produção e especialistas que podem ajudar você a não cair aí em uma malha fina ou em alguma análise da Receita Federal e venha ter que pagar algum imposto ou multa por não ter se precavido, por não ter deixado as coisas organizadas. E aí, Melissa, eu acho que eu tomaria a fala de ti um pouquinho para dizer o seguinte: não é pensar na escassez e dizer não quero pagar imposto. Lembre-se, o imposto ele é uma pequena fatia da tua margem de 40%. Ele não é pegar os 40% e dar para o governo. Então não pagar ou pagar, mas ela é uma fatia. Então você ter resultado na propriedade, você ter a prosperidade, ela é um conjunto de fatores. Então ele é um detalhe, ele não é a finalidade, ele não vai consumir todo o teu resultado da propriedade. Muito bem. Juliano, obrigado pela sua participação novamente. Marta, obrigado pela sua participação, por toda essa contribuição. Novamente, os nossos endereços estão aí na legenda, rede social, site, telefone. Procure o meio que ficar mais confortável, aí até o WhatsApp também está na legenda. Então procure o meio que ficar mais confortável para você nos acessar. E até a próxima.